Oi, pessoal. Nos vídeos passados, nós fizemos referência ao socialismo como um sistema social radicalmente democrático. Mas isso pode parecer estranho para um marxista ortodoxo, um adepto rigoroso do materialismo histórico, como eu pretendo ser, por exemplo. Por mais estranho que essa estranheza do materialismo histórico em relação à democracia possa parecer, porque evidentemente que todos nós temos que lutar pela democracia, ainda mais no contexto atual do capitalismo. Ocorre que o socialismo ele é um projeto de emancipação humana. E para que essa emancipação ela possa se efetivar, as próprias atividades políticas elas deveriam estar integradas à vida social. Então a política ela deveria fazer parte das relações sociais que nós estabelecemos entre nós na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Ocorre que no capitalismo há um sistema político que é separado dessa vida social, o que se traduz por um Estado que cuida dos assuntos públicos e, portanto, da política, que é separado de uma sociedade civil. Como a democracia ela é um regime que faz parte desse sistema político, torna-se contraditório em seus próprios termos caracterizar o socialismo como um sistema radicalmente democrático. Mesmo que esse radicalmente ele qualifique essa democracia. Mas nesse caso, essa qualificação tem que ter o seu significado claramente explicitado. Bom, é essa questão que nós vamos tratar hoje nesse vídeo. Então vamos lá. Para que nós possamos compreender as democracias nas sociedades contemporâneas, nós precisamos fazer uma análise de como que ocorreu a formação histórica dos estados modernos. Essa formação ela vai ocorrer originalmente nos países da Europa Ocidental. E vai ser a burguesia, como classe social em ascensão pelo seu poder econômico, e que tinha justamente esse poder econômico obstruído pelas relações sociais feudais, que vai ser a grande protagonista das transformações sociais que vão levar à formação desse Estado moderno. E ao longo dessas transformações, a burguesia vai travar um debate ideológico, uma luta ideológica, contra a aristocracia e o clero, no qual ela contesta o direito divino que proporcionava a essas classes sociais um acesso privilegiado às riquezas e ao poder político. Um dos elementos fundamentais dessa contestação foi a afirmação da razão como forma de entender o mundo. A razão nos permite compreender o mundo a partir de processos que são imanentes a esse mundo. Ou seja, que para ser entendidos, eles não precisam de ser explicados por algo que vem fora dele. Nesse sentido, essa racionalidade ela se contrapõe à religião, que era o fundamento do direito divino. E nessa contestação dos próprios fundamentos do direito divino, a burguesia vai propor como únicas formas legítimas de acesso à riqueza o trabalho e a propriedade.
sendo a propriedade colocada como um produto do próprio trabalho. Na verdade, essa propriedade que dá acesso às riquezas, que é a propriedade dos meios de produção, ela é formada originalmente a partir de um amplo e intenso processo de expropriação dos trabalhadores dos seus meios de produção. Processo esse que é denominado por Marx de acumulação primitiva e que vai assim consagrar, consumar a dissolução das relações sociais feudais, permitindo assim a formação de uma classe de trabalhadores que tem apenas a sua força de trabalho como forma de sobreviver. E o fornecimento dessa força de trabalho aos proprietários dos meios de produção, ele vai se dar a partir de um contrato. Um contrato que é celebrado, de acordo com a ideologia capitalista, entre membros livres e iguais da sociedade. Livres porque não possuem nenhuma relação de dependência pessoal, como ocorria no feudalismo, entre servos e senhores feudais, e entre aprendizes e mestres artesãos, por exemplo, e iguais, porque são iguais perante as leis que asseguram a validade desse contrato. É importante também colocar que existiram camponeses e artesãos, assim como existe hoje em dia trabalhadores assalariados, que a partir de uma certa quantidade de recursos, uma quantidade inicial, conseguem chegar à condição de capitalistas. Mas isso é possível porque eles acumulam meios de produção a partir de um acesso às riquezas produzidas pelos trabalhadores que eles empregam. Voltando agora à contestação do direito divino. Se não é esse direito que pode legitimar o poder político, o que poderia proporcionar essa legitimação? O que se coloca no capitalismo é que a própria sociedade deve ser a fonte da legitimação do poder político. Um poder que seria exercido por meio de um Estado, que seria, em primeiro lugar, laico, independente de qualquer religião, e também, em segundo lugar, um Estado de direito, ou seja, um Estado regido por leis, diante das quais todos os indivíduos seriam iguais. Então, esse Estado de direito é o que fundamenta as democracias contemporâneas. Porém, o que vai proporcionar às sociedades capitalistas um caráter mais democrático não são esses princípios básicos que regem o Estado de Direito, mas sim a luta dos trabalhadores, que num processo de luta de classes, contra os capitalistas, conseguem obter uma série de direitos que, esses sim, fazem das sociedades capitalistas mais democráticas. Direitos como os direitos trabalhistas, que, por exemplo, limitam a jornada de trabalho, regulamentam o trabalho de crianças e mulheres, proporcionam uma remuneração ao descanso semanal e às férias, direitos civis, é o direito de votar e ser votado, por exemplo, inclusive por meio de um sufrágio universal, que, aliás, muito recentemente, por incrível que pareça, inclui o direito das mulheres de votar. E também os direitos sociais, os direitos
a educação e a saúde, por exemplo. Mas esses direitos, nos lugares onde os trabalhadores conseguem obtê-los, né, porque em muitos lugares nem isso eles conseguem, eles são sempre provisórios, né? Nunca são definitivos. Eles dependem do estado da luta de classes para ter avanços e recuos. Claro que existiram países, os países mais ricos, e que houve uma certa estabilidade, mas mesmo nesses países, hoje, na atual conjuntura, né, do capitalismo, esses direitos eles estão em franco recuo. Isso porque as nossas sociedades capitalistas se encontram numa crise profunda, né? E é nesses períodos que esses direitos eles tendem a recuar mais fortemente, sendo até mesmo, né, por meio de ideologias que são francamente antimodernas, que são apoiadas pela burguesia, né? São ideologias que se denominam de fascistas, né? Um termo muito pouco preciso, mas que ficou consagrado. E que são ideologias que rejeitam abertamente os princípios básicos do Estado de Direito. Mas para Marx, o problema não está na incapacidade do Estado assegurar os direitos adquiridos pelos trabalhadores no capitalismo. Para Marx, o problema está na própria natureza do Estado, que é concebido por ele como uma representação ideal, cujos membros, os cidadãos, são indivíduos abstratos, que se contrapõem aos indivíduos reais, que são os burgueses, cujo poder econômico é o que determina a dinâmica do sistema capitalista. Portanto, segundo essa concepção, o direito pode limitar, até certo ponto, o poder econômico da burguesia, mas ele jamais pode chegar a mudar qualitativamente a dinâmica da sociedade capitalista. É por isso que muitas vezes se chama a democracia no capitalismo de democracia burguesa. Ou seja, é aquela democracia que funciona dentro dos limites dos interesses de classe da burguesia. Assim, para Marx, há uma clara distinção entre uma emancipação política, que é obtida a partir dos direitos, e a emancipação humana. Vamos ver o que o próprio Marx diz a respeito dessa distinção. Toda emancipação é uma restituição do mundo humano e das relações humanas ao próprio homem. A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade civil, indivíduo independente e egoísta, e, por outro lado, a cidadão, a pessoa moral. A emancipação humana só será plena quando o homem real e individual tiver em si o cidadão abstrato, quando, como homem individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas suas relações individuais, se tiver tornado um ser genérico, e quando tiver reconhecido e organizado as suas próprias forças como forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si essa força social como força política. Marx, A Questão Judaica, 1843. Então, fica clara a diferença qualitativa entre emancipação política e emancipação humana. Isso implica que o socialismo como caminho para a emancipação humana, ele não pode ser implantado a partir de um acúmulo de direitos,
a partir de um aperfeiçoamento da democracia burguesa. Para que isso aconteça, é necessário uma ruptura institucional baseada numa transformação, na superação das relações sociais capitalistas. Mas o problema que se coloca é que, para os trabalhadores, né, no seu movimento espontâneo, o que eles pretendem, né, é ter acesso às riquezas geradas no capitalismo. E isso eles conseguem por meio da conquista de direitos. É o instrumento imediato, né, a forma imediata que se coloca mais claramente, concretamente para os trabalhadores, é a conquista de direitos no capitalismo para poder ter um maior acesso a essas riquezas. E também a participação no jogo, né, das intermediações entre classes sociais, que representa a democracia burguesa. Portanto, a implantação do socialismo, do ponto de vista estratégico, ela exige uma praxis revolucionária. O que significa que um trabalho teórico, né, como dizia Lenin, sem teoria revolucionária não pode haver revolução, mas um trabalho teórico numa constante interlocução com os trabalhadores. E é claro que para fazer esse trabalho teórico é preciso ter quadros capazes de adotar essa praxis revolucionária. E é preciso também fazer um debate aberto com a burguesia, colocando claramente os limites do capitalismo, dizendo, olha, vocês não são capazes, vocês burgueses, de resolver os problemas da sociedade enquanto classe dirigente. A precariedade, a miséria, né, dos trabalhadores, da população, os problemas ambientais, o capitalismo, a própria estrutura social hoje se mostra inadequada para que a gente possa enfrentar esses problemas. Isso tem que ser colocado claramente no debate com a burguesia, para que se coloque entre os trabalhadores, né, por meio desse debate, inclusive, claramente a perspectiva do socialismo. Mas é importante que fique claro que essa praxis revolucionária, ela não exclui a luta por direitos. Ao contrário, de um ponto de vista tático, essa luta por direitos é de primeira importância. Em primeiro lugar, pelos benefícios imediatos, né, que esses direitos podem trazer para os trabalhadores. Mas principalmente porque o aperfeiçoamento da democracia burguesa, que só pode se efetivar pela conquista de direitos pelos trabalhadores, cria melhores condições para a ocorrência dessa praxis revolucionária. Como, por exemplo, as condições para a organização dos trabalhadores, da maior liberdade de organização aos trabalhadores, e também pelas condições que cria para a ocorrência desse debate ideológico, né? Claro, com a burguesia, que seja capaz de colocar aí com clareza a perspectiva socialista para os trabalhadores. Dessa forma, não existe, do ponto de vista dessa praxis revolucionária, uma oposição entre reforma e revolução. Como, aliás, já salientaram vários teóricos do marxismo, né, principalmente no século XX, que trataram explicitamente dessa questão, como Lenin e Rosa Luxemburgo, que dizem que as reformas não são contraditórias com a revolução, desde que elas se coloquem claramente numa perspectiva
de ruptura com o capitalismo. Então, acho que finalmente temos condições de discutir de maneira mais explícita o que seria uma democracia socialista. Isso porque, se é possível uma abolição da propriedade privada por meio da socialização dos meios de produção, é necessário ter claro que não é possível abolir o Estado. Até porque essa socialização provavelmente vai ter como principal instrumento o Estado, mas que dessa vez vai ser controlado pelos trabalhadores e não pelos capitalistas. Portanto, qual vai ser a configuração específica do socialismo, principalmente pensando nesse século XXI, que vai emergir do capitalismo, é muito difícil colocar. Mas uma coisa é muito clara, que, pelo menos durante um determinado período, haverá um sistema político socialista. E é nesse sentido, então, que se pode falar de uma democracia socialista. Uma democracia que até pode ter como uma das suas primeiras tarefas, assegurar os direitos aos trabalhadores que o capitalismo era incapaz de assegurar. Os direitos trabalhistas, os direitos civis, os direitos sociais e também direitos difusos, como os relativos ao ambiente. Mas essa democracia, ela tem que ter uma radicalidade que aponte para a sua própria superação como emancipação política dos trabalhadores, abrindo assim a perspectiva de uma emancipação humana que, enquanto tal, tem que abranger a sociedade no seu conjunto. Bom, pessoal, hoje é isso. Faça seu comentário, se inscreva no canal para que a gente possa dar continuidade a essa discussão sobre uma proposta socialista para o século XXI. Até a próxima!